pouco comigo agora do outro lado. Vamos lá. Vamos falar muito de produtos aqui que fazem bem à saúde. Olha só, existem muitas coisas que são óbvias para vocês, tá bom? Então, aquilo que for mais óbvio, olha só, olha a redundância. Aquilo que é mais óbvio, obviamente, a gente não vai se ater tanto, tá bom? Então, vamos lá. Tá lá, inclusive, no link da nossa aula de hoje, tá como estrutura da matéria. Então, quando você pensa em estrutura da matéria, você está pensando do que é formada a matéria. Você quer saber o que que é? Você pega um pedaço de carne e começa a dividir em pedaços cada vez menores. Aí você espera chegar onde? Vai chegar em quê? Numa rapadura? Num pedaço de cactus? Num copo de margarita em sal, limão? Sei lá, o quê? Essa pergunta ela já foi feita há, sei lá, 3.000 anos atrás com os gregos. Por que que as pessoas consideram os gregos como os pais do pensamento humano, né? Como a Grécia Antiga, né? Como o berço do pensamento e da origem de praticamente tudo que existe, né? De legal, né? Que acabou se transformando em ciência para a gente. Então, alguns gregos há 3.000 anos atrás começaram a conjecturar sobre isso. O nome deles não nos interessa, né? Na verdade, foram dois filósofos. Um filósofo bastante conhecido, junto com o seu discípulo também bastante conhecido, começaram a pensar, olhando aquela coisa, né, né, o rapaz que consumiu um chá diferente ou tomou uma sopa diferente, né? Aí o cara olha para o céu e começa a perguntar, poxa, do que é feita a matéria? Aí eles chegaram à conclusão que a matéria era feita de uma estrutura chamada átomo. Eles criaram, tanto que a palavra átomo significa, né, alguma coisa que não é mais divisível. O prefixo grego a indica a negação, né? Negatividade. Então, é um tomo que não é divisível. É um pedaço, algo que não é divisível. Então, mesmo eles não conhecendo, olha só como é que a ciência, a conjectura, o pensamento é importante. Mesmo que você, de repente, não saiba o que é alguma coisa no laboratório, você tem que ter, pelo menos, o poder de conjecturar, sabe? Se você se diz um cientista, um futuro cientista, ou ter uma pessoa que quer ter apreço pela ciência, essa questão do pensamento deve existir. Então, há 3.000 anos atrás, os gregos vieram com essa conversa de que a matéria era dividida em partes muito menores e a parte mínima possível era o átomo. Só que, né, isso ficou no plano da conjectura. E a prova veio quase 3.000 anos depois. No início, não, no final do século XX, não, perdão, do século XIX, o que aconteceu? No final do século XIX, pessoas começaram na verdade, o que acontece? Quando começa a surgir é, no, novos equipamentos, aquilo que era meio que mistificado acaba, obviamente, né, o véu acaba se rasgando, a cortina acaba se rasgando. Então, alguns cientistas eles começaram a fazer estudos da estrutura da matéria. A gente pode pegar como exemplo Dalton. Então, Dalton ele começou a conjecturar também e chegou à conclusão que esse átomo dito há quase 3.000 anos atrás, ele era uma esfera maciça e indivisível. Logo em seguida, partindo desse princípio, um cientista chamado Ernest Rutherford, Ernest Rutherford não, J.J. Thomson, ele já com equipamentos, saindo do mundo da conjectura e agora indo para a ciência, porque ele tinha como tentar provar o que ele tinha em mente, ele chegou à conclusão que a matéria realmente era formada por essas unidades menores, e realmente ele concordou com Dalton, disse que ela era maciça,
Ela era maciça. Aí veio o famoso modelo do pudim de pão, perdão, pudim de ameixa, né? Porque era uma esfera maciça e dentro de carga positiva, e em cima dela tinha um monte de ameixas, né? Que seriam as cargas negativas. A carga positiva era a esfera maior, a massa do bolo, né? E as esferas menores grudadas seriam as ameixas. Então, daí um apelido, né? Não acredita em mim, acredita em mim, não foi um apelido, um termo para poder elogiar o modelo de Thomas, não, de Thompson, não. Thompson ele teve esse modelo justamente esse nome justamente por deboche, sabe? Por zoação. Eles fizeram isso para poder esculhambar com o cara. Isso é muito comum na ciência. Então não fica pensando que quem é da ciência é amiguinho, é bonzinho, ama, respeita, não. Eles querem passar o trator por cima, tá? Normalmente as pessoas, quando estão envolvidas com ciência de ponta, não são tão vinculadas à educação. Existe uma certa, um certo hiato entre a educação e a pesquisa, por incrível que pareça, principalmente aqui no Brasil. Normalmente, pessoas que são muito vinculadas à pesquisa de ponta não têm muito vínculo à educação. Ou eles são de educação, ou são pesquisadores, ou são envolvidos com educação, ou são envolvidos com pesquisa, tá? Eu lembro que meu professor de mestre, que foi meu professor de doutorado, ele falava muito quando ele tinha que ir para dar aula. Dependesse dele, só ficava vinculado à pesquisa, tomando conta dos alunos dele de pós-graduação. Os alunos de graduação, né, que ele era professor da engenharia química, se dependesse dele, morreriam de fome, né? Porque se dependesse dele para levar o pão, esses filhotes dele morreriam. Nenhum interesse. Tá? Então, logo em seguida, após Thomas, chegou o Rutherford. E Rutherford, um pouco depois de Rutherford, veio um cientista chamado Bohr, Niels Bohr, que entrou com uma matemática, uma conjectura matemática em cima do modelo de Ernest Rutherford, australiano, que era esse cientista australiano, Ernest Rutherford, tinha sido aluno de doutorado de Thomson. E adivinha o que ele fez? Ele pegou um modelo baseado no modelo do professor dele, do orientador dele, ele criou um modelo melhor, superior. Isso é muito comum, tá? E normalmente modelos, eles que na ciência eles são feitos para serem no mínimo modificados, tá? Então aquele modelo de Dalton caiu com Thomson, o modelo de Thomson caiu com Ernest Rutherford e foi melhorado por Niels Bohr. Aí surgiu esse modelo, o chamado modelo do sistema planetário, que é um modelo que cabe muito bem à ciência da saúde e que cabe também na engenharia. Tá? Os modelos quânticos que vieram depois, de Niels Bohr, que acabam entrando em Schrödinger, que envolvem uma visão do comportamento ondulatório da matéria, obviamente que a gente não vai falar aqui. E, e não há necessidade de falar dele no caso específico assim da saúde e das engenharias de base, tá? Nem na própria engenharia química a pessoa não usa a questão quântica, tá bom? Na engenharia de computação, quando a pessoa trabalha com computadores quânticos, aí você acaba adentrando esse ramo, tá? Ou então na engenharia elétrica, quando você acaba pensando nessa área, quando você pensa em alguma questão de condução elétrica ou condução de dados, mas isso também está muito vinculado aos computadores, tá? Para a gente, esse modelo cabe muito bem. Existe um núcleo, esse núcleo dentro dele tem um próton, que é responsável pela positividade desse núcleo. Temos uma chamada eletrosfera, em volta dessa eletrosfera você tem quem? Tem os elétrons de carga negativa. Então você tem um núcleo denso e minúsculo com carga positiva e temos a eletrosfera onde você tem orbitando elétrons. E são justamente esses elétrons que são responsáveis por 99% da propriedade dos elementos, tá? O que eles são ou deixam de ser, se eles são nervosos, se eles não gostam de alguém, se eles gostam de interagir ou não com alguém, tá bom? Então, o que acontece? Tudo é culpa do elétron, tá? Se você tiver que culpar alguém, culpem o elétron, tá?
Vamos lá. Igual eu que te esqueci de abrir a câmera. Mostra esse meu rosto nervoso aqui, para os primeiros alunos aqui falarem assim: caramba, esse é meu professor de química, lascou-se, tá? Com essa voz. The Voice. The Voice não é na Rede Globo, não. The Voice é aqui, na Veiga de Almeida, Formiga. Professor Washington Formiga. Olha aqui. A primeira pergunta que surge para vocês é o seguinte: por que, que o diamante ele é duro? E por que, que o carbono, que tem a mesma estrutura, né, tem a mesma composição do diamante, ele não tem a mesma dureza? O diamante ele acaba se tornando, né, na natureza, o elemento mais duro encontrado. O que é dureza? O que é propriedade? Quando a gente fala dureza, o que significa isso? Dureza é uma propriedade que é diretamente relacionado à dureza, perdão, à dificuldade, à perfuração, ao risco superficial. Então, o diamante ele risca toda a superfície, porém, ele não é riscado por ninguém, a não ser por outro diamante. Já o grafite, não. A dureza do grafite é muito inferior. O grafite você usa para poder fazer anotações, tá bom? O diamante é rígido. Não, o termo não é esse. O diamante é duro, tá? É um cristal duro. O sal de cozinha também é um cristal? É. Só que ele não tem a mesma dureza. Fala, Nicole. É por causa das ligações e da pressão? Porque até É onde eu por... me lembro, o diamante ele é formado na pressão. Isso faz com que as ligações dele fiquem mais juntinhas, mais apertadas. Enquanto o do gra- grafite, do carbono, é mais Isso. soltinho. É, Ok? tá. O que você falou foi coerente, bem coerente. Tudo tem a ver como as partículas menores acabam se juntando. Vamos pensar o seguinte aqui. Se a gente vai com a Nicole para o futebol, o Maracanã, assistir algum jogo qualquer, independente de clube, né? Aí a gente vai. Aí tem algum tumulto na porta do Maracanã. Tipo, vai eu com mais alguns meninos aí. Aí, se Nicole fica dispersa, o que acontece? Nicole está protegida? Óbvio que não. Mas se Nicole estiver no centro, protegida, a gente faz um cordão de isolamento em volta de Nicole. Existe facilidade das pessoas pegarem Nicole ou ela se machucar? Graças a essa proteção que a gente acaba fazendo em torno de Nicole, obviamente que Nicole está protegida, está mais protegida. Então acontece o que Nicole falou. A forma como, olha, a forma como o diamante ele é feito de grafite e o carbono é feito de grafite, esse é o termo? Não. O diamante ele é feito de carbono, que é um elemento que a gente vai ver na tabela periódica, muito importante para a gente, muito importante para vocês da área da saúde, e muito importante também para a gente da química e da engenharia química. E o grafite também é feito de carbono. Mas, professor, por que eles são diferentes? Por que a Nicole quer um anel de diamantes, ela não quer um anel de grafite? Porque o carbono ele está ligado tridimensionalmente a outro carbono. Ele é cercado, olha. Você percebe que um carbono está aqui, aí tem outro aqui de lado, tem outro aqui do outro lado, tem um em cima. Então, para tudo, ele acaba sendo cercado. Ele é todo amarrado, é uma ligação tridimensional. Já a ligação do grafite, quando muitos de vocês já devem ter ouvido falar da palavra grafeno, ela tem uma ligação que é o que? Planar, na forma de um hexágono. Ela é o que? Laminar. Quando você escreve com grafite, olha, tem aqui uma lâmina aqui embaixo, né? Um conjunto de hexágonos, tem outro conjunto de hexágonos aqui. Aí quando você passa o teu grafite no papel, ele risca o bico da tua lapiseira ou do teu lápis, ele risca o papel e ele solta uma camada. Isso não acontece com o diamante. O diamante, se você fazer isso com o diamante, com um lápis, com a ponteira de diamante, ele não vai soltar. Porque
cada átomo de carbono está muito bem protegido, está bem isolado, ele está cercado por outro átomo de carbono. Então, quando você tenta penetrar a superfície do diamante, você não consegue. E ele acaba riscando, acaba cortando o papel. Já o grafite não. O grafite, ele deixa uma camada, e essa camada acaba, obviamente que tem cor, aí você acaba conseguindo escrever sobre a superfície da celulose, do papel celulose. Eis a bendita tabela periódica, tá? Que a gente falou. No início, né, na época de Lavoisier, você tinha pouquíssimos átomos conhecidos. Aí, conforme, obviamente, o conhecimento humano foi se tornando cada vez mais crescente, obviamente foi aumentando, foram surgindo novas possibilidades, as pessoas foram descobrindo novos elementos químicos, e, obviamente, quando você pede para o seu namorado, seu marido, seu esposo ir no supermercado, ou até mesmo você que vai no supermercado, e você vai pegar poucos elementos, né, como é que eu vou dizer? Poucos itens da sua necessidade, você não precisa de nada, né? Alguém chega para você e fala assim, Nicole, vá lá no supermercado e compra para o tio 1 quilo de sal grosso e 1 quilo de picanha. Eu acho que Nicole não vai esquecer, porque são 2 itens. Nicole é um bebê, tem a memória boa. Agora, se a gente, ao invés de 2 itens, a gente colocar 100, pronto, 118 itens, você acha que vai ser fácil para a Nicole guardar isso aí? Acho que não, né? Eu acho que já começa a dar ruim a parada aí. Então, por que existe os elementos químicos com essa cara aqui? Justamente pelo fato da quantidade. Você coloca essa quantidade de elementos químicos aqui na tabela justamente para facilitar a ordenação e a compreensão. Isso quer dizer que você não precisa decorar esses elementos. Eles já estão registrados na tabela para consulta. Não existe esse papo de decorar. Quem tem que decorar é a galera de artes cênicas, a não ser que esteja na sala errada, dando aula para a turma errada. Esse negócio de decorar, quem decora é a galera de cinema, de teatro, nós não. A gente tem acesso à tecnologia e a papel com registros científicos, então não precisa. Então, na tabela periódica, o que aconteceu? Você pode perceber que está vindo do número 1, que é o hidrogênio, que é o menor, até o 118 aqui. Então, o que acontece aqui? Essa tabela moderna aqui, a gente não vai contar nada de história, que isso não interessa para a gente. Ela é montada em cima. Lembra que a gente falou que o próton tem carga positiva e o elétron carga negativa? Guarda isso no seu HD. Meu nome é Formiga, quer dizer, meu sobrenome é Formiga e meu nome é Washington. Mas aqui existe uma tabela com nomes e com números, tá? Você tem vinculado ao nome um número. Pouquíssimas coisas a gente precisa guardar aqui. Uma delas no dia de hoje é que o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, tá bom, crianças? Então, retornando aqui para o nosso raciocínio. Essa tabela ela foi montada em função do número de prótons. Então, isso quer dizer que o H, que é o hidrogênio, que tem número 1, quantos prótons ele tem? Ele tem 1 próton. O lítio tem 3 prótons. O sódio tem 11 prótons. Vamos lá. O gás hélio, usado em laboratórios de engenharia genética, onde tem pessoas com dinheiro, usam hélio. Nos laboratórios mais modestos, a gente usa o quê? Hidrogênio. Por quê? Porque o hélio é muito mais raro que o hidrogênio. São gases extremamente leves e inertes quimicamente. E, obviamente, que o hélio é mais inerte ainda, né? Porque ele é um gás nobre. Depois a gente vai falar desse cara. Por que esse cara aqui acaba sendo mais inerte do que esse aqui? Por que esse cara aqui é uma pedra? Chegou uma menina perto dele. Oi, seu Hélio, tudo bem? Como é que o senhor está? Vamos dançar? Ele olhando para o céu, conjecturando, ignorando a presença da dama. Chega um menino e fala: oi, seu Hélio. Também não vai rolar. Chega um menino. E aí, seu Hélio, tudo bem? Vai me dar atenção? Também não. Ele vai olhar para o céu. Ele não está afim de ter interação com ninguém, tá? Já o Hélio, a gente não pode dizer isso. Porém,
ele é utilizado como uma atmosfera inerte em muitos laboratórios de engenharia, de química, de biologia, de engenharia genética, tá? E por aí vai. Então, se eu pegar aqui como exemplo, vamos lá, se minha visão permitir, né? Quem achar AU aí me fala. AU, 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 cadê? Tá por aqui, meu Deus. 79. Oi, eu não tô vendo nada, tô vendo um 79, borrão. professor. Tá, tô chegando. Você passou, Cadê? você passou. Passei, calma aí. Não sei porque que eu tô mexendo com essa setinha, com essa bolinha vermelha. Ela não tá servindo Acelerar pra nada. 11. 11 Cheguei vertical, aqui, ó. 6 Aqui, ó. horizontal. Cheguei, achei. AU. AU achei. Do lado da platina. Achei. Né, fazendo aquele olhar de gato cego. Vamos lá. Vocês podem perceber que às vezes nem sempre o nome está associado ao, ao prefixo que representa, né? A sigla que representa. Então, AU é ouro. E aí? Por que AU é ouro? Beleza, platina tudo bem, né? Platina, quando você escreve platina lá em língua portuguesa, tá lá, platina tem um P e tem um T, mas ouro, prata, AG, enxofre, cadê o enxofre, o S? Tá aqui. Por quê? Porque todos eles vêm do latim, tá? Enxofre é sulfur, a prata era muito comum na Argentina, aí a prata vem de argentum, tá? O ouro vem de aurum, tá bom? Os nomes são, né, nem sempre batem porque vem do latim, porque a nossa língua ela tem raiz no latim, mas também tem no grego, então nem sempre existem palavras de origem latina no nosso vernáculo, tá bom? Existem coisas aqui que têm a ver a sigla e outras nem tanto, tá? Alguns exemplos já foram dados para vocês. Então, formiga, eu preciso decorar? Claro que não. A Aline já ia perguntar, professor, preciso decorar isso? Não, não precisa decorar nada. Tabela periódica é normal. Vai no laboratório com o tio Formiga, vai fazer alguma coisa. E aí? O que a gente faz? Formiga vai fazer prova oral para todo mundo saber se conhece a tabela periódica? Claro que não precisa. Tá bom? Não tem nada disso. PT é qual, Plutônio? Oi? PT, PT. PT Plutônio? é não, platina. Platina, tá. Platina. Deixa eu ver, eu vou chegar aqui. Eu vou chegar onde vocês estão querendo. A gente já começa a chegar em alguns aqui que tem polônio. O chumbo. O chumbo é PB. Nada a ver, né? Porque vem do latim, plumbum. Você quer chamar alguém de gordo, chama ele de plumbum. Se a tua namorada tá gordinha e você tá querendo sacanear ela, mas não quer tomar um tapa, você fala, meu bem, você está tão plumbo hoje. Ela tá pesada, né? Quando você fala chumbo, né? É um metal, um metalzinho ralé. Além de você chamar ela de gordinha, tá chamando ela de ralé, né? Tá dizendo que ela é pesada e ralé. Pobre. Fala assim, bicha, você tá pobre. Você é gorda e comum. Também, se ela souber química, né? Você não vai dormir com cachorro, né? Você vai ser trocado pelo cachorro de vez, né? Eu estou procurando aqui, gente, o último elemento químico natural. Eu estou procurando aqui o urânio. Se vocês acharem a letra U aí, cadê o boneco? Estavam Professor, perguntando. tá Tá na aqui. Achei. letra é o quarto Aqui. elemento. Isso. Sim, é actinídeo. Actinídeo. Olha aqui, ó. Ele é o último elemento químico natural. Do 93 em diante, todos eles são artificiais, criados em laboratório. Tá bom? Aí alguém me perguntou, Formiga, e o plutônio? Cadê o plutônio? Alguém já descobriu quem é o plutônio? Aqui? O que é o plutônio? O plutônio é natural ou artificial? O que vocês acham? Plutônio, ele vem de uma Artificial. artificial. E cadê o plutônio?
O plutônio é o É o perigo. 94. Tá do lado. Isso. Temos um concorrente de voz aí, né? Então ele é artificial, tá? Acho que ficou claro para vocês essa questão da tabela periódica. Ninguém precisa ficar se martirizando em função dela. Uma coisa que é importante para a gente é saber que ela, deixa eu voltar aqui nela rapidamente, ela acaba sendo dividida entre metais e não metais. É até o próprio título desse nosso slide. Então tá meio que na cara. E por que eu estou dizendo para vocês que ela é separada entre metais e não metais? Porque são coisas distintas. É como se eu estivesse separando a população brasileira em gênero, em menino e menina, tá? Em sexo masculino e feminino. Uma possibilidade, uma separação binária que a gente está fazendo, né? E é o que está acontecendo aqui também. A gente separa em metais e não metais. Existem também, né, os estados, os ditos que têm comportamento, né, híbrido, tem comportamento que beira aos metais, ora aos metais, ora aos não metais, que é o que a gente chama de, em alguns casos na química, né, isso aí já caiu até em desuso, né, mas antigamente, né, provavelmente alguns de vocês chegaram a ver isso no fundamental, no ensino médio, se é que viram química, né? Aí tem essa questão dos chamados semimetais, tá bom? Então existem os metais, que tem obviamente um comportamento muito bem definido, e temos os não metais, que tem também um comportamento muito bem definido. E temos aqueles que ficam no meio do caminho, que eram antigamente chamados de semimetais, tá? Que ora você pode confundi-lo com metal ou pode confundi-lo também com ametal, porque dependendo de com quem ele esteja, ele vai ter um comportamento peculiar, tá bom? No mínimo peculiar. Uma coisa importante, olha, pode falar, Aline? Professor, como que a gente sabe são os metais e quais os não metais? Que eu já esqueci. A gente pega um crucifixo e começa a pedir a Jesus uma divina revelação. Mentira. Mentira. Tá? A própria tabela, ela indica isso pra gente, tá? Essa daqui, ela tá meio feiozinha, mas normalmente a tabela, ela tem cores bem nítidas que vão te indicar quem são os metais e os não metais, tá bom? Ó, de cara, não sei, esse rosa mais claro, como é que é, né? Menino pra cor, né? Menina, quando vai dar nome de cor, ela dá o nome e o sobrenome da cor, né? O menino, para mim, isso aqui é rosa. É um rosa aqui mais claro e um rosa mais escuro. Todos eles são metais. A rapaziada toda que tá aqui, ó. Todo mundo, essa rapaziada toda que tá aqui de rosinha pra cá, é tudo metal. Agora, tá vendo esse cinza aqui? Tá vendo esse cinza aqui? Esse cinza seria provavelmente aqui na tabela mais antiga, os chamados semimetais, tá? Esse B, CI, vocês enxergam melhor do que eu. Aqui, ó, germânio, tá vendo? Silício, boro, germânio, arsênio, se você tiver com raiva do namorado, antimônio, telúrio. Então, esses caras aqui em cinza são semimetais. E o que está acima do semimetal são ametais. Tá bom? Ó, essa rapaziada toda aqui tem um comportamento diferente, tá? Algumas coisas a gente acaba tendo que guardar, né? Na vida é assim, né? Você pelo menos tem que saber o nome do seu esposo, né? Perguntei para minha mãe ontem o nome do meu pai completo, ela sabia, né? Depois de quase 50 anos de casada, ela aprendeu a falar o nome dele completo. Brincadeira, né? Mas é porque o homem, mulher sabe, guarda bem nome de pessoa, às vezes. Mentira, minha mãe fala pelos cotovelos, ela não presta atenção em nada. Minha mãe também tem. O grau de dispersão dela é altíssimo. Olha só, o que precisa saber da tabela periódica é o seguinte: isso vai auxiliar nessa questão de descobrir se é metal ou se é não metal. O número de elétrons que o elemento químico possui. Você pega aqui, olha, a gente chama isso aqui, olha, de primeiro período.
Aqui tem, aqui, esse 2 aqui, a gente chama de segundo período. Obviamente que o 3 é terceiro período. O 4, quarto período. Isso quer dizer o quê, criança? Quem é do primeiro período tem um elétron na última camada. Ou se ele tiver uma camada só, ele tem o quê? É isso que quer dizer? Vocês lembram? Não. Quem é da primeira camada, quem é do período 1, ele tem apenas uma camada eletrônica. Isso quer dizer o quê? Lembra daquele circuitozinho onde o elétron passa? Ele pode ter, você pode pensar assim em andares. Você pode ter um elétron que só tem um andar onde circulam os carros. Vamos pensar num prédio de estacionamento. Você tem o primeiro andar onde circula carros. Mas tem prédios que são maiores, tem o primeiro e o segundo andar. Então, tem, obviamente, carros, né, para estacionar no primeiro andar e também existe o segundo andar. Então, esse caso aqui é um prédio, vou te dar atenção já, tá, Ana? Esse prédio aqui, ele tem um andar. Esse prédio aqui tem quantos andares? Tem 2 andares para estacionar carros. Só que você vai trocar, tá? Você vai dizer que esse carro, na verdade, é o quê? São elétrons. E é onde está circulando. E ele tem quantas camadas para circular elétrons? 2. Vamos logo exagerar. Esse aqui, 7. Quantos andares tem esse prédio aqui? Para poder circular carros, para poder estacionarmos os carros. Existem 7. Tá? Fala, Hanna. Professor, quando eu for referir os grupos, eu posso colocar um A e os B? Pode sim, Hanna. Lembrei de você da última aula. Obrigada. Pode beber. Tá bom? Olha só. Aqui você está vendo o quê? O tamanho do átomo. Você pode pensar que se esse cara aqui só tem um andar, pode pensar num bolo também, um bolo de uma camada e um bolo de 7 camadas. Quem está no sétimo é maior do que aquele que está no 6, é maior do que o que está no quinto período, que é maior do que o que está no quarto, e assim sucessivamente, tá bom? O menor é aquele que está no primeiro período e o maior é aquele que está no sétimo, tá? Então aqui esse cara só tem uma camada, ele tem uma camada formando a eletrosfera dele. Esse cara tem 2 camadas formando a eletrosfera. Esse tem 3, esse aqui tem 7. Isso tem que guardar. Decorar nome que está aqui dentro, não. Aqui é meio que um mapa, eu estou dando para vocês um mapa da tabela periódica. Tá? Então tá aqui, olha. Agora, o que também é relevante? Obviamente que você tem colunas verticais, perdão, e colunas horizontais. As colunas horizontais, né, essas bases aqui são chamados de períodos. E eles dizem o número de camadas que cada elemento químico possui. O 1 é menor, o 7 é maior. O 1 tem uma camada e o 7 possui 7 camadas. Agora, quando você pensa em semelhança, em família, foi o que a Hanna falou. Aí entra a questão da verticalidade da tabela periódica. Quem é encontrado aqui na vertical, normalmente, olha só, o tio não está dizendo que são todos os casos, mas normalmente são os que apresentam a maior familiaridade. Então eu pego aqui o grupo 1. O grupo 1 é um grupo chamado também, né? No passado ele era chamado de grupo dos elementos químicos alcalinos. Eles são básicos, né? Na presença de água, normalmente eles formam bases. Eles formam substâncias que possuem pH, possuem basicidade, né? Alcalinidade. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Soda cáustica que você limpa lá, as meninas ou a mamãe limpa a cozinha, ou então quer desentupir a privada, ou a cozinha está engordurada, a caixa de gordura da cozinha, o papai vai lá e joga na caixa de esgoto, ele coloca um pouco de soda cáustica. O pH é altíssimo, né? Soda cáustica, na verdade, é uma substância derivada desse elemento químico aqui, ó, do sódio. Na presença de água, ele tem um caráter extremamente básico, é adstringente. Se você bota na sua pele, você fecha o poro.
substância ácida abre o poro, tá? Você pega ácido acético, vinagre, né? Pega o vinagre que tem caráter ácido, você coloca na sua pele, pega suco de limão, suco de laranja, esfrega na pele aí, e ele abre o poro. Se você pegar uma fruta verde, tipo caqui, pega um caqui verde, não sei se alguém já deu uma dentada numa fruta verde, a língua trava. Isso aí, né, que a gente fala que tem a famosa cica. Então, a cica, ela tem nada mais é do que alguma coisa com caráter básico. Lá na frente a gente vai entender melhor o que que é básico e o que que é ácido. Eu estou dizendo para vocês a questão mais palatável desses termos que a gente vai ver um pouco mais na frente, tá? Meninas vão lavar o rosto com... A menina tem acne. Aí quer lavar o rosto com um sabonete. Qual é o sabonete que ela vai usar? Ela vai usar um sabonete de caráter ácido ou vai usar um sabonete de caráter básico? Caráter ácido. Exemplo, ela vai pegar um sabonete que tenha provavelmente ácido glicólico e ácido acetilsalicílico, o famoso AS. Sabe, o AS é aquele que é usado como analgésico, que também é encontrado na casca do salgueiro. A casca do salgueiro tem ácido acetilsalicílico de forma natural. Então, muita gente, né, do interior acaba fazendo chá de casca de salgueiro, então toma, né, um pozinho da casca do salgueiro. Vai ter lá um pouco de celulose, lignina, mas até bom para digestão, para o trato intestinal, porque o ácido acetilsalicílico ele irrita a mucosa intestinal, tá? É um analgésico que eu fiz até com alguns alunos. A gente fiz com uns alunos de quê? Uns alunos da matemática, fiz uma enquete, qual era o analgésico que eles usavam, paracetamol, dipirona ou ácido acetilsalicílico, o famoso AS. Apesar de ele ser encontrado na natureza, ele é meio agressivo ao estômago, tá? Mais do que os outros. Porque o homem ele é capaz de melhorar a situação existente, né? A gente pega o que existe na natureza e procura melhorar. Fala, bebê. Nicole. A Ana Beatriz pediu para avisar que caiu a luz na casa dela. Tá bom. Aí na hora da... Ana Beatriz é porque a gente tem mais de uma. Aí você Eu não pede sei o sobrenome, peraí. Aí na hora da presença, Nicole, você me fala, tá? Porque às vezes tem quantas Anas Beatrizes aqui? Tem uma, duas, três, quatro. Tem 4 Ana Beatriz. E tem ela. Tá? Aí você me dá um toque aí. Se tiverem 5 Anas Beatrizes aí, nossa, dá até pra fazer um Professor Formiga e as Anas Beatrizes, as bailarinas. Já pensou? Ou então contrato elas como segurança, né? Formiga, quem é essas meninas que estão com você? Não, é segurança. Como é que é o nome dela? Ana Beatriz. E essa daqui, Ana Beatriz. E a outra, Ana Beatriz. E essa daqui também, Ana Beatriz. Luísa Weber, por gentileza. Weber é um compositor do período romântico. Tem um bom concerto para clarineta aí. Pode falar, Luísa. Luísa levantou a mãozinha. Luísa, pode falar. Luísa levantou a mãozinha. O que aconteceu, gente? Professor, Oi, pode falar, Luísa. acho que Você... o microfone dela tá ruim. O teu microfone tá ruim? Você escreve no O chat. microfone dela tá ruim, né? professor. Tá babado, tá. Ele ficou bege. Viu a potência da voz do professor, ficou com medo. Fala, Clarice. O sobrenome da Ana Beatriz é Oliveira. Ah, tá. Obrigado, Clarice. Ok. Vamos lá, crianças. Então, essa aqui é a família 1, alcalinos. Aqui temos os alcalinos terrosos, a 2A. Que foi o que Nicole tinha mencionado. Não foi Nicole ou foi Hannah que falou? Agora eu me confundi, porque as duas têm voz de bebê. Então, temos aqui o grupo 1, que antigamente a gente chamava de 1A. Temos o grupo 2, que é chamado de 2A. São chamados elementos representativos. E temos esses aqui em rosas, são chamados os elementos de transição. São metais também, tá? Então, daqui do tio, tá falando aqui, para cá, todos esses caboclos aqui são metais, tá? E os elementos representativos, eles são muito peculiares,
O número que está associado a ele na família, a gente disse até agora que tem 2, ó. Grupo 1, 2, aí vem para cá, olha, 14, 15, 16, 17 e 18. Antigamente, esse cara aqui era chamado de grupo 4A, 5A, aqui era 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e os chamados gases inertes. Seria o 8, tá? Então vamos pensar no que era antigamente. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. O último dígito sempre indica o número de elétrons da última camada, tá? Esse aqui é o grupo 1. Quantos elétrons tem na última camada aqui? De cada elemento químico dessa coluna. Todos eles só possuem, ó, um elétron, tá? Tem apenas, cadê a câmera? Um elétron. Esse aqui é o grupo 2A. Quantos elétrons ele tem na última camada? 2. Esse aqui é o 13, ou o antigo 3A. Quantos elétrons ele tem na última camada? 3. Esse aqui é o 14, ou o antigo 4A. Quantos elétrons ele tem na última camada? 4. Esse aqui é o antigo 5A, ou atual 15. Quantos elétrons ele tem na última camada? 5. Nossa, que pergunta difícil. Quantos esse aqui tem na última camada? 6. Quantos esse aqui tem na última camada? 7. E esse aqui, o gás inerte, quantos elétrons? Tem 8. Tá bom? E esses aqui, professor? Aqui é samba, do professor de química doidão, tá? Aqui é samba de qualquer ser humano doido, tá? Indo do branco. Esse na horizontal é o número de camadas, né? Número 1. Isso, isso. Horizontal a gente chama de período, indica a camada. E a vertical indica a família. Isso. E a vertical indica a família. Só que eu disse para vocês que as famílias elas são representativas apenas no 1, no 2, assim, características máximas, assim, né? Que possuem propriedades similares, mais próximas, vai ser o 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Que a gente, inclusive, chama eles de família representativa, né? Porque eles realmente possuem o mesmo DNA. É aquela família que todo mundo tem um olho azul, tem um nariz grande, aí você olha para um e fala, caramba, vocês dois são primos, né? Ou são irmãos, tem um nariz grande, tem um olho claro, sei lá, tem características peculiares. Ana Beatriz fala esse nome todo, não. Ana Beatriz... Oi. É só para perguntar, porque tava falando de falta no chat, são quantas faltas que pode ter na sua matéria? Na minha, nenhuma. Eu sou carente de atenção. Faltou uma, eu já começo a pensar em reprovar. É porque, assim, faltando 4 faltas. Aqui tem voz de bebê também, gente. Essas meninas todas têm voz de bebê. Jesus. Olha só, na verdade 25% de faltas, tá bom? Mas olha só. Depois a gente fala isso no final. Você me permita isso, tá? Não fuja, hein? No final a gente conversa, tá? Eu vou dar um toquezinho para vocês sobre isso. Temos o Charles aqui, ou você, Ana. Tudo junto. Não, é tudo você, né? Rapaz, nossa, esse nome gigante é você? Ana Beatriz Charles Gonçalves, Chimizo Terra Torres. Isso é você? Isso sou eu. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Meu Deus do céu. Se estivesse no presencial, você sabe que eu ia gritar na Veiga de Almeida, Charles, né? Eu nunca iria te chamar de Ana Beatriz. Sério, as pessoas usam chimizo para me chamar. Né? Que chimizo? Chimizo, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, nascido na Zona Norte, eu gosto de conversa.
Então, eu já falei, não sei se eu falei para vocês, mas eu tive uma aluna que o nome dela, uma aluna que o sobrenome dela era Madureira e Felipe. Uma aluna belíssima, doce, um encanto, e eu chamava ela só de Felipe. E uma outra que o sobrenome dela era Matheus, obviamente eu chamava ela de Matheus. E você, Ana Beatriz, se você for aluna da biomedicina, se prepare. Você é aluna da biomedicina, Charles? Nutrição. Ah, que pena. Que pena de galinha. E eu não conheço seu rosto, mas olha só. Você é de onde? Da Barra ou da Tijuca? É, Tijuca. Mas eu hei de te encontrar lá. Eu vou passar de sala em sala perguntando: cadê Charles? Tá aí, Ana Beatriz Charles. Eu tenho memória fotográfica, já registrei seu nome no HD. E esse chimizo é de quê, Charles? O Shimizu É. é japonês, descendente Você japonês. tem zóio miúdo? Você tem um zóio Não, miúdo assim igual eu? é que assim, Ih, caraca, é japonesa do Ceará. É igual eu, japonês da Paraíba. Fala, o que aconteceu aí? meu avô é japonês, então tá meio longe, então não tem muito estresse. Pô, nada? Ah, para. Eu conheço uns netos de japoneses que têm traço. É que então, Tem alguns só, entendeu? Aqui já misturou muito. então você tá mais para cearense do que para japonesa, né? Tô ligado, já entendi qual é a sua. Valeu. Ex-Shimizu e atual Charles. My name is Charles. Nos quadrinhos existe um cara dos Guardiões da Galáxia, né, da versão mais antiga, chamado Charles 27, de Júpiter, extremamente forte, né, porque o corpo dele é altamente denso. Vamos lá. Metais. A gente vê aqui rapidamente, olha, a gente percebe que os metais, vamos pegar como exemplo aqui os extremos. Os metais, eles possuem quantos elétrons na última camada? Muitos ou poucos? Esse cara aqui, ó, essa coluna inteira de metais possui um elétron na última camada. Esse metal aqui, do 2, ele possui 2 elétrons na última camada. Aí você pega aqui esse cara aqui, que já é um não metal ou ametal, ele possui quantos elétrons na última camada? Possui 7. Você já começa a fazer uma separação aí, é o seguinte: os metais, eles possuem poucos elétrons na última camada. E os não metais? Muitos. Tá? Conforme você vai aumentando o número de elétrons na última camada, a camada mais externa do bolo, né, a camada, né, você tem uma camada aqui, tem outra em cima, outra em cima. Aquela que está mais né, tá mais externa, ela acaba sendo responsável pelas propriedades da matéria. Então, quem tem pouco elétron na última camada, como esse cara aqui que tem um elétron, esse cara aqui que tem 2, tem um comportamento metálico. Esse aqui que tem 7 elétrons na última camada, ele tem um comportamento não metálico. Então, conforme você vai aumentando o número de elétrons na camada de valência, que a gente chama, né, camada mais externa, tem um nome especial, camada de valência, tá? Formiga, tem um nome especial a última camada, aquela que está, né, tem as camadas mais internas, que estão perto do núcleo, aquela que acaba beijando o planeta Terra, né, que está no limite, na fronteira do átomo com a realidade, com a parte externa. Nossa, que lindo, coçando a orelha, que coisa meiga. O que acontece? Essa parte mais externa, essa camada mais externa, a gente chama de camada de valência, tá bom? Guardem isso aí. É um nome que de repente vocês vão ver aqui e falar: Formiga, o que é? A Charles vai perguntar: Formiga, o que é camada de valência? É a camada mais externa de um átomo, tá? Vamos lá. Uma coisa peculiar é que os metais possuem poucos elétrons na última camada ou camada de valência. Os não metais possuem o quê? Mais elétrons, tá bom? De cara. Aí tem esse resumo básico aí. Quando a gente fala em metal, o metal ele é bem peculiar, né? Bem clássico, né? Você pensa no ouro, você pensa na prata, pensa em coisas legais, né? Pensa em coisas que você pode de repente se dar bem, né? Ganhei de presente do meu avô japonês um terreno, e o terreno, na verdade, é uma mina de platina. Todo mundo vai querer casar com a Shimizu, né? Charles Shimizu. Por quê?
Porque platina é um metal nobre, caro. E a nobreza dele tem esse termo nobreza, depois a gente vai explicar de onde vem esse termo nobreza, tá bom, meninas e meninos? Vamos lá, tá aqui. O que metal é? Metal, ele é bom? O que é importante para a gente aqui falar sobre os metais? A nível de comportamento, bons condutores de calor e eletricidade. Então, se você vai no laboratório de química, de biologia, de bioquímica, ou até qualquer laboratório, saber isso te poupa fazer besteira, já te poupa fazer algumas besteiras, tá? Você pegar uma pinça de platina e colocar na tomada achando que ela é isolante térmico, vai morrer eletrocutada. Por que não? Porque a platina é um metal e ela conduz muito bem corrente elétrica, tá? Podem ser laminadas e trefiladas, podem ser transformadas em fios, tá? São sólidos os metais, com exceção do mercúrio. O mercúrio é o único metal líquido, tá bom, crianças? E altamente poluente. Por quê? Porque o mercúrio ele é usado quando você quer separar na calha, quando você está procurando ouro, você mistura, você joga o mercúrio na calha e aquece para formar um amálgama. O que é um amálgama? Amálgama é uma liga de mercúrio com ouro. Isso quer dizer o quê? Que você consegue separar das rochas que estão ali e de pedaços, de fragmentos de outros minerais, você separa o ouro puro do que não te interessa. O ouro puro seria até forçação de barra, né? Mas um ouro beirando, você consegue tirar das rochas o ouro que ali se encontra. Quando você coloca o mercúrio e dá calor. Aí, beleza, você está no leito do rio. O que você faz com o excesso desse mercúrio aí? Faz o que com ele? Joga fora e vai ou na terra, que você vai estar peneirando. Aí você peneirou, jogou lá num recipientezinho, aqueceu a pedra junto com o metal, com o mercúrio. Aí o que for líquido você acaba tirando, porque acabou criando uma coisa diferente, né, com uma densidade diferente, que o metal normalmente é muito pesado, muito denso, ele afunda, tá? Se você pegar um pedaço de ferro e colocar na água, ele é igual madeira, né? Ele vai boiar, né? Todos concordam, né? Claro que não, mentira do diabo. Você vai te levar no culto de libertação. Se você botar um pedaço de ferro na água, ele vai afundar, porque ele é mais denso que a água, tá bom? Então, o que acontece também? Você pegou o mercúrio, criou a amálgama com o ouro, joga água. Voltou? Tá travado? Congelou? Descongelou? Voltou? Tá voltando sua voz, mas a imagem tá. Tá. Eu ia fazer um gesto moral aqui, mas eu parei. Voltei, ó. Tá. É porque a net aqui deu uma... Pronto. Vou botar meu rostinho... Não, não voltou. O que aconteceu com você, neném? É nego fazendo besteira comigo aqui. Deixa eu ver. O que ela viu? Tá, eu tô vivo. Depois eu boto aqui a imagem, tá? Para espantar vocês, para ninguém... Ah, pronto, voltou. Vou botar a imagem aqui. Não, vou botar a imagem para ninguém dormir. Sabe quando você pega a camisa do Flamengo e coloca para poder espantar mosquito? Então. Surtou. Voltou, né? Ou então você pega a camisa do Botafogo quando você quer chorar, né? No meu caso aqui, né? Se vocês quiserem botar um namorado para chorar, você pega a camisa do Botafogo e mostra. Aí o namorado começa a chorar. Oh, meu Deus do céu. Ou então você quer que as pessoas fiquem com pena de você, né? Ó, sou professor, tô pedindo R$1 aqui de colaboração, sou professor, tô duro, tô endividado, alguém pode me dar 50 centavos aí?
Aí o cara fala, não, não tenho pena de você, não. Se lasca, quem mandou virar professor? Não dependo de você. Eu sou um não amante da educação. Agora, se você falar que é Botafogo, o cara vai te dar até R$10. O cara vai ficar com muita pena. Vamos lá, crianças. Já os não metais, ele tem comportamento antagônico, né? Se o metal conduz eletricidade e calor, o que o não metal vai fazer? O não metal, ele é contrário. Ele não conduz calor e nem eletricidade. Ele é um isolante térmico e um isolante elétrico. Você pode pegar o fio lá. As meninas, de repente, não sei qual é de vocês, mas olha só. Você sabe o que é um fio, né, meninas? Olha, eu tô no chat aqui, tá? Tô olhando. Vocês sabem o que é um fio? Charles 27 sabe o que é um fio? Luísa Weber Martinez sabe o que é um fio? Hannah Hess sabe o que é um fio? Aquele fio que a gente bota lá, você já viu seu namorado, seu pai, alguém mexendo, já viu tomando choque, você riu da cara dele. Então, você percebe que o fio de cobre não está exposto, ele está envolto em alguma coisa. Ele está envolto em um polímero que é baseado em um não metal, tá? Que é o carbono. Então, o não metal acaba sendo utilizado como isolante elétrico e isolante térmico, tá? E, obviamente, por onde é que conduz a eletricidade? Conduz a eletricidade pelo fio de cobre, pelo metal. Minhas mãos não param, né? Culpa do TDAH. Eu tinha perguntado aí, né? Tem gente nova, né? Semana passada não tinha essa galera, 75 cabeças, não. Quem tem TDAH? Crianças, olha só. Quem é novo aí na parada, bota um Poxa, eu tenho emoji aí. TDAH. Tem TDAH? Eu também tenho, mas eu tenho espectro autista também. Nossa, já falei, né? Na primeira aula, o cara ser botafoguense, suburbano, filho de paraibano, ascendência judia, neto de preto. Só o botafoguense já era motivo, né, de chacota, né? Você não está sozinho nessa, não, professor. É. Te entendo. É terrível, né? Meu nível meu foco é de uma criança de 6 meses. É que vocês não me viram no presencial dando aula. Eu tô dando aula, de repente passa uma mosca na frente e já era. Eu continuo falando, mas eu paro de olhar para vocês e fico olhando para a mosca, seguindo. Aí aparece outra mosca e começa a seguir a mosca, né? Eu sou o estranho, né? O Dr. Strange da Veiga de Almeida. Faz parte. A Júlia falou que faz a mesma coisa, mas de repente, Júlia, você só dispersa assim, porque, sei lá, essa aula é um porre. Mas olha só, nas aulas que eu gosto, quer dizer, quando eu era aluno, nas aulas que eu gostava, eu costumava prestar atenção. Sabiam disso, meninos? Quando a gente gosta, a gente acaba. Quando a gente curte, na verdade, seria o termo correto. Prendeu o cabelo. Olha aqui o que a gente falou aqui da questão da camada. Lembra do hélio? A gente pegou somente gases nobres. A gente pegou aqui esses elementos da tabela periódica. Vamos lá. A gente pegou esse grupo, essa família aqui, ó. Alguém tá rindo aí, ó. Cuidado, hein? Vê lá, hein? Morre não. É aquela aula mesmo, vocês vão rir, não tem jeito. Olha aqui, ó. Esse aqui, caramba, não consigo enxergar. Tudo bem. Hélio, neônio, argônio, criptônio. Eita, Lelê. É um XE, xenônio, radônio. Gases nobres. Ou inerte. É a família 18. Isso quer dizer o quê? Que ele possui quantos elétrons na última camada? Ele possui 8 elétrons na última camada. Tá bom? Então, é o que a gente está usando aqui, ó. O hélio, ele possui quantas camadas? Ele possui apenas uma camada. Só que essa camada cabe no máximo quantos elétrons? 2. Essa camada está preenchida? Tá. O neônio, na última camada, possui 8 elétrons. E nessa última camada, cabem 8 elétrons. Ela está preenchida? Tá. Eu já estou te dizendo, tá? A última camada aqui, de cada um desses caras aqui, sempre caberão 8 elétrons. Porque se tiverem 18 como esse aqui, nessa camada,
É muita gente, é muita aglomeração. Se você tiver 8 filhos e você sai com eles, a chance de você perder um já é grande, né? Agora, se você tiver 18, é mais difícil ainda de manter. Então, por uma questão de energia, a natureza proporcionou esse número aqui, 8, para a última camada. Com exceção de quem? Com exceção do hélio, que ele é muito pequenininho, então na última camada só cabe 2. Formiga, mas por que 8? De onde surgiu esse 8? Surgiu de uma conta. Isso aí surgiu da mecânica ondulatória, tá? Da mecânica quântica. Tá? Não surgiu assim, não teve espiritismo, bateção de tambor, não teve esquadrão da fumaça, não. Teve divina revelação, jogo de dados. Tá? A natureza, obviamente, te proporcionou isso. Você observando a natureza, você percebeu que existe. O hélio possui 2 elétrons na última camada, o neônio tem 8, e os demais possuem 8 elétrons na última camada. Aí veio a pergunta, poxa, aí vem você consegue, né, perceber isso no microscópio. Você consegue perceber isso, você consegue mensurar esses 8 elétrons, esses 2 elétrons. Mas aí vem a pergunta, por quê? Aí daí que surge o que o Gustavo colocou aqui. Você tem que entender, você tem que procurar sistematizar do porquê de você ter a última camada com 8 elétrons. Aí veio o quê? Veio a questão da mecânica ondulatória. Você percebeu que a nível de energia, ter exatamente 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, você fornece uma estabilidade única ao seu elemento. Tá? Como é que eu consegui descobrir isso? Com conta, com matemática. Eu criei um modelo e a partir desse modelo eu tentei provar. Como é que eu tentei provar? Eu criei esse modelo, justifiquei matematicamente esse modelo e depois eu fiz simulações. A partir das simulações eu consegui provar que o meu modelo era real. Tá bom? Aí vem aqui o Gustavo falou, uma regra. Olha só. O Cauã Raymond, ele está fazendo uma Rede Globo, junto com... São 2 galãs que tem, né? O Cauã Raymond e o cara que faz o irmão dele, né? Que é o bandido. Não vejo esse seriado. Quem estava vendo esse seriado eram as meninas aqui de casa. As damas do sexo feminino. Então, é o Cauã Raymond junto com outro maluco, que tem olho claro e tá cabeludo no negócio, que é tido como galã também que as meninas ficam, né, gostam de dar uma sutil babada. Deixa eu ver aqui, alguém já escreveu alguma coisa. Isso, ó, uma fã já falou aqui, ó, Kleber Toledo. Isso, Kleber Tolete, isso aí. Cocô Remon e Kleber Tolete, né? Isso aí. Então, olha só. Quem das meninas aí acham o Kleber Tolete bonito? Dá um sinal de vida aí, umas 10 pelo menos, das 75 presentes. Nossa, tem menina aqui dizendo que ele é eca, um crato. Aí, ó. Sim, beleza. A Weber disse que não. Weber disse que ele não faz o tipo dela. Tá bom, mas aí a gente pensa o seguinte. A gente vai presencial. A gente vai presencial, né? Aí o que que acontece? Entra na sala de aula e estamos com essas meninas que acham o Kleber Tolete lindo. Aí outras que acham aí, vocês acham que o Corremon também de boa aparência? E o Cauã Raymond aí já faz um... Cadê Weber? Weber, e o Cauã Raymond já faz o seu tipo? Cadê Weber? Nossa, aí já você já lambe os beiços, né? Já tem que botar babador, tá bom. Então vamos pensar assim. A gente vai pensar da seguinte forma. Tá lá o tio Formiga na aula, junto com essas meninas obscenas aí, né? Babonas. Aí chega lá na sala de aula 2 alunos. Chegam atrasados. Pô, valeu, Formigão. Tu cheguei atrasado aí, pô. Tranquilo? Tô entrando aí, hein?
Aí chega, um é a cara do Kleber Tolete e outro é a cara do Cocô Remon. Aí eu pergunto pra vocês, para as que são fãs do Kleber, se o cara que entrou na sala é a cara do Kleber e você tem como modelo de beleza, como padrão de beleza, como regra de beleza masculina o Kleber, para vocês, meninas, esse cara aqui parece um sósia do Kleber. Ele vai ser bonito para vocês? Vai ser, óbvio. E se entra um cara e o outro que é a cara do Cocô Remon? Pô, para as meninas que acham que o Cocô Remon é gatinho, o que vai acontecer? Se o aluno que entrou na sala é a cara do cara, é um padrão de beleza a ser seguido. Então, as meninas que são fãs do Cocô Remon aí vão ficar o quê? Vão ficar babando. Vão ficar aí, né? Já era a aula. Vou ter que botar um saco na cabeça do moleque. Dos dois moleques, né? Porque vai ter a turma Cocô e vai ter a turma Tolete, né? Aí eu vou na aula seguinte eu faço as camisas. Fã do Tolete e fã do Cocô. O problema é andar na Veiga e nego perguntar, pô, Formiga, quantas alunas saíram da sala? Umas com camisa do Tolete e outra do Cocô. Pergunta pra elas, mano. Então vamos lá. Modelo a ser seguido. Se o cara é parecido com o Kleber, ele é bonito. Obviamente para as meninas que o tem como modelo de beleza masculino. Tem homem nessa cachaça aqui? Tem, né? Tem algum representante masculino aí? Eu vi o Gustavo. Vamos lá, Guilherme aí, vamos lá. Pô, só tem o Guilherme. O Guilherme vai tomar surra de toalha molhada aí. Ele tem que falar fino. Guilherme, vamos sair os meninos aí, Guilherme, Bernardo, tem que falar fininho, né? Vamos lá, vamos pensar com mais. Tinha que falar aqui. Disseram que era para não precisa não, Guilherme. Vou fazer uma pergunta aqui. Não, então tá suave, filhote. Olha, eu tenho que representar a classe, só eu aqui falando. Vamos lá. Mas tu toma cuidado com o que tu fala, né? Que depois o nego descobre onde tu mora aí, ó. Vão 70 meninas enfurecidas atrás de você, com a toalha molhada para te dar uma coça. E você, no Bernardo, cadê? No Breno, tem uma rapaziada aqui para as meninas espancarem quando tiverem com muito ódio no coração. Gustavo. Vamos lá. Macharia, bota o nome de uma gatinha aí. O nome de uma gata aí, de uma dama bonita aí. Megan Fox. Mas ela já tá, né? Ela de rosto ela é bonita, o corpo só a graça divina, né? Tem aquele, né? Reza a lenda, né? Que quando a pessoa é feia, como é? Pai, tô gravando aqui. Ó, ganhei um beijo de um menino aqui. Esse aqui é o meu pai. Vocês viram o meninão aqui me dando um beijinho? É o Zé Bigode, é o Formiga Sênior. Ele já desceu. Ele é o único que acorda cedo na casa. Todo mundo aqui adora dormir. Ver filme até de madrugada e dormir. Revoltado com isso. Já fui militar e gosto de acordar cedo. Tem que falar, senão ele dá tiro. Mas ele odeia militar. Vocês entenderam o que eu falei. Para não falar o nome do Asnos, né, que é asno em latim. Tá bom. Mas, pô, esses homens não gostam de... Tá, Isis Valverde, um homem aqui realmente resolveu falar, aleluia. Pô, assim eu tô perguntando, tô sentindo... Sei não, hein, Rafaela, depois quando eu tirar aqui a gravação, a gente conversa, umas abóboras. Olha aqui, crianças. Esses caras aqui, todos eles são inertes. Chegou o Cauã Raymond, tô fora. Chegou o Kleber Toledo, tô fora. Chegou Scarlett Johansson, tô fora. Chegou Megan Fox, tô fora. Chegou Charles Chimizo, tô fora. Chegou Lucas Tadeu, tô fora.
Chegou Thaís Araújo, tô fora. Chegou Caio Vargas, tô fora. Tá ligado que o cara... Pô, chegou a Anitta, tô fora. Chegou... Deixa eu ver aqui. Chegou Gil do Vigor, tô fora. Chegou... Chegou um cachorro bonito, tô fora. Chegou uma melancia, tô fora. Chegou uma pedra, tô fora. O cara, Luísa Sonza. Como é que é Luísa Sonza. Que é isso? Paraíba querendo dar uma de chique, né? Era Souza e botou um N no lugar do U. Chegou a Débora Seco, tipo, não rola. O cara é inerte. O cara não, um ser. A gente não vai nem dar gênero a ele ou a ela. É um ser, uma entidade angelical, né? Porque anjo Ângelo, né? Ele não tem sexo, né? É desprovido de sexo. Então, Ângelo não é menino nem menina. Então, é o caso aqui do gás nobre. E não tem interação. E não tem conotação sexual. Então, os gases nobres são anjos. São seres assexuados. Não tem interação com ninguém. Aí um cientista de sobrenome Lewis, ele pensou o seguinte, pô, cara, se esses caras, todos eles possuem a última camada preenchida, com exceção do hélio, todos eles possuem 8 elétrons na última camada ou camada de valência, então pensa comigo aqui. O cara ganhou um Nobel, tá, gente? Olha como é que a conjectura te leva longe. O pensamento te leva longe. E eu pensei que meu pai fosse aparecer de novo, eu tirei até a câmera. Mas meu pai é igual a mim, ele é sem noção. Eu tô dando hora, ele passa por trás de mim. Todo mundo se esconde, né? Meu pai não, meu pai desfila. Ele não anda, ele desfila, ele passa por trás, começa a falar alto pra caraca. Não, mas eu não ligo não. Eu também sou assim, sem noção. Vocês vão me conhecer. Se tudo der certo, a gente se conhece no presencial. Vocês estão vendo meu rosto, vocês vão ver uma pessoa grande passando na Veiga de Almeida. Vocês vão falar, formiga. Pode gritar, sem medo de ser feliz. Formiga, meu Doctor Strange, ele mesmo, presente. O próprio, carne, osso e pelanca. E músculo também, tá aqui. O professor é atleta. O professor é the best of. Vamos lá. O povo que tá tendo a primeira aula tá pensando assim, cara, esse professor é muito doido, cara. Também, né? Químico, esqueci, né? Químico, botafoguense, suburbano, meu Deus, filho de paraibano. Você já viu meu pai, né? Eu herdei a falta de noção dele. TDAH, até completamente doido, Caio. Se acostuma, tá? Espero que vocês aturem. Então, olha só. Se essa rapaziada toda tem a última camada preenchida, e, com exceção do hélio, todos eles têm 8, o cara fez o lance do padrão de beleza. Quem tiver a última camada preenchida, rapaziada, se essa rapaziada tem a última camada preenchida e é inerte, quem quiser copiar, fazer uma cirurgia plástica e ficar com a mesma cara, vai ser inerte também, não vai? Sim ou não? Um S aí. Lembra? Quem é parecido com Cauã Raymond, se você acha ele bonito, vai ser bonito. Quem tiver a última camada de valência preenchida aqui, igual dos gases inertes ou gases nobres, também vão ser inertes. Estão seguindo um modelo, estão seguindo um padrão. Está seguindo uma regra da natureza. Então, se eu quiser que alguém seja inerte quimicamente, ele tem que ter a configuração o quê? A configuração a configuração eletrônica, né? Isso quer dizer o quê? A última camada de valência de um gás nobre. Quer ter estabilidade química, tem que parecer, não, tem que ficar igual um gás nobre. Tá que... Diz aí, ó, teve uma menina aqui que falou que o Cauã Raymond é gatinho. Ela disse que o Kleber Toletti não. Mas alguém falou que... É que eu não consegui enxergar o nome, porque se escreve muito. Alguém falou que o Cocô Raymond é gato ao quadrado. Então, se o menino que é apaixonado por essa moça resolve, e ela tá dando a mínima moral para ele,
Tá ignorando a existência do caboclo. Mas o cara tem dinheiro. Aí o que o caboclo vai fazer nas férias? Vai fazer uma cirurgia plástica e vai voltar com a cara do Cocô Remon. O que essa menina que disse que o Cocô Remon é gato ao quadrado? Ela não vai passar a dar um tirilete para esse cara, dar umas olhadinhas diferentes? Nossa, que gato, gente, delícia. A cara do Cocô Remon. Não é isso? Então, é um exemplo a ser seguido. Se o Gustavo se apaixonar por alguma gatinha aqui e tiver afim, né? Já sabe que vai ter que fazer uma cirurgia. A não ser que ele seja a cara do Cocô Remon. Ou Kleber Tolete. Vamos lá. Aí o Gustavo vai falar assim, vai tirar o dedo da reta. Porra, eu tenho namorada, formiga. Nessa idade aí, Gustavo deve ser garotão. Nessa idade aí a gente não tem namorada não, né, Gustavo? A gente tem namoradas. Me perdoe as meninas, mas o homem é muito safado. Que isso? Espero que tua esposa não esteja aqui presente nessa aula, tá, Gustavo? Não vai ser knockdown. Vai ser, né? Vai ser faca na caveira e ainda ela vai quebrar o punho para poder não conseguir retirar a faca. Crianças, vamos aqui. Confesso para vocês, a gente já está acabando, tá? A gente já... Essa aula inicial ela é um pouco mais demorada, justamente porque ela envolve conceitos básicos, tá? Vocês hoje em dia estão, né, direitos iguais, né? Se o menino pode ter 10 namoradas, sai na noite, dá 10 bitocas em bocas diferentes, por que vocês não podem? Na verdade, eu tenho uma amiga que ela, animal, vegetal, mineral, caiu na rede, meu camarada, é peixe. Se for atum, sardinha, curvina, o que rolar, camarão, arraia, tubarão, até um golfinho. Ela é pentaflex. Hoje em dia, isso aí. Que é esse, Luísa, Jesus, Maria José e todos os santos. Eu espero te ver na festa do isoporzinho lá na Veiga, na Tijuca, tá? Aquela que tiver lá embolada, rolando a porrada com 10 pessoas diferentes, né? Animal, vegetal e mineral, a gente já sabe que vai ser a Luísa. Crianças, olha só. A gente pega aqui, olha. Se a gente pegar a tabela periódica, a gente vai perceber que o Na, o nome desse cara é sódio. Ele possui 3 camadas. Ele possui na camada 1 só cabem 2 elétrons. Ele tem 2 elétrons na última camada. Na penúltima camada ele tem 8. E na última camada ele só tem 1 elétron. Nossa, bando de cachaceiros. Vocês já sabem, né? Tem calor aí que já sabe até o que é isoporzinho. A fama já ultrapassou, já entrou no mito, né? Olhem aqui, crianças. Peguem aqui o sódio. O sódio ele possui 1 elétron na última camada. O cloro possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pergunto para vocês, mediante eu falei no passado. Quem é o metal e quem é o não metal aí? Na é o que? Na metal. Na metal. Show de bola, porque a gente falou, esse cara está na primeira coluna, ele possui apenas 1 elétron na última camada, a gente meio que deu uma dica dizendo que metal costuma ter o quê? Até 3 elétrons na última camada. Tem algumas exceções aí, mas muito raro, normalmente de 3 para menos elétrons. E o cloro é o não metal aí, né? Tem 7 elétrons na última camada. Vocês ficam percebendo aí, quem é mais fácil ficar estável igual ao gás nobre, inerte quimicamente? O sódio ou o cloro? Tá nítido para nós aqui que é o cloro, porque o cloro tem 7. 7 para 8, a gente nem precisa ser fera em matemática, né? 7 para 8, só falta 1 elétron. E o sódio precisaria ganhar o quê? 7 elétrons. Então, gente, na natureza, a natureza é comum. Aquilo que acontece, né, no mundo macroscópico também acontece no microscópico. Esse cara aqui, se você pegar na tabela periódica, esse cara possui 11 prótons aqui no núcleo dele. E esse cara aqui possui 17 prótons.
Quem tem um núcleo mais positivo, mais possante aí? Qual é o núcleo que vai gerar um campo elétrico positivo mais forte? Quem tem 11 ou quem tem 17 prótons? Um campo, assim, um campo. Quem tem. Porque o cara tem 17. O cara tem 17 irmãos gêmeos aqui, ó. Então ele precisa ser mais forte. Ele precisa ser mais forte para poder segurar essa rapaziada dele. Esse cara aqui já tem menos elétrons, então ele acaba tendo menos carga no núcleo, carga positiva. Só que como esse cara aqui tem um núcleo mais forte, ele segura os elétrons dele e acaba influenciando a vizinhança. Sabe aquele cara que é forte, que se acha o máximo e chega na hora do recreio, tira o doce dos menores? Tira o pirulito, rouba a merenda, rouba a mesada aqui? Então, é o cloro. O cloro ele acaba tirando os elétrons daqui. Se ele faz isso, o que acontece? Esse cara aqui, que não é bobo, antes dele tomar uma surra do cloro, a nível energético e a nível de campo elétrico positivo, campo eletromagnético positivo, né, campo trator, né? A gente chama isso aqui de campo trator, que é um campo de atração. Ele impede que os elétrons saiam. Ele é tão forte esse campo que segura o deles e ainda influencia a órbita vizinha. Esse cara que não é nada bobo, antes de tomar uma surra ou ser intimidado, o que ele faz? E aí, cloro, beleza? Toma aí, ó. Tô de bobeira aqui, ó. Tô com um sobrando. Toma. Ele dá. Se esse sódio der o único elétron da última camada dele, o que vai acontecer? O cloro vai ficar com 8 elétrons aqui e esse cara vai ter a última camada vazia e a penúltima camada dele vai se transformar na camada efetiva dele. A última camada vai ser a camada real dele. E quantos elétrons você tem agora nessa última camada que, digamos que esse cara tenha dado esse único elétron dele? Ele vai ficar com exatos 8 elétrons. Então esse cara vai ficar, esse elétron ele é doado para cá, ele vai ficar com 8 elétrons na última camada do cloro, e esse cara aqui vai ficar com a última camada vazia e a penúltima com 8 elétrons. Completa. Lembrando que, formiga, então se a camada ficou vazia, ela deixa de existir, não necessariamente. Você, de repente, sai para trabalhar, sai para estudar, sai do seu quarto, o seu quarto está vazio, mas ele, por acaso, deixa de existir com a sua ausência? Óbvio que não. Então, aí eles alcançam estabilidade. Aí entra aqui o que interessa para a gente, que a gente vai meio que dar uma pancada rápida, porque hoje a gente deu uma mastigada bem forte nos conceitos. A gente vai perceber o seguinte, que a propriedade da matéria está relacionada ao tipo de ligação que ela faz. A gente viu lá atrás o quê? O sódio interagindo eletronicamente com o cloro, ou seja, fazendo uma ligação química. O que é uma ligação química? É uma interação de caráter elétrico que vai ocorrer entre dois diferentes átomos. Eles podem ter a mesma natureza, sabe? Poderia ser cloro com cloro, mas especificamente naquele nosso exemplo está sendo cloro com sódio. Mas tem que ter dois átomos. Para rolar a interação, pode ser um casal. Pode ser um casal em que os pares são do mesmo gênero, ou da mesma natureza química, ou diferentes. Não interessa. Porque, então, o que é uma ligação química? A ligação química vai ser uma interação que vai ocorrer entre dois diferentes átomos. E que tipo de ligação é ela? Qual é a natureza dessa ligação? Essa ligação é de natureza elétrica, tá? E vai ocorrer onde? Vai ocorrer na camada de valência, na última camada, tá? Que a gente viu lá entre o sódio e o cloro. O sódio doou espontaneamente para o cloro o único elétron da sua camada de valência. Ele doou permanentemente para o cloro. Isso é um exemplo de ligação iônica. E a ligação iônica vai me gerar uma substância iônica, tá? Mas o que é uma ligação iônica? Uma ligação que normalmente vai acontecer entre um metal e um não metal. Vai ser alguém que tem muito elétron com alguém que tem pouco elétron. É o famoso golpe do baú.
sabe? O cara é ricaço casando com pobre. Mas mais engraçado, na hora do casamento, a parte rica acaba tirando o pouco que o pobre tem. Mas o pobre ama tanto que nem precisa retirar, né? Já dá de bom grado. Vai lá, toma, meu bem, fica aí. É teu, tá? Então, quando existe essa doação eletrônica em caráter permanente, você tem a chamada ligação iônica. O que aconteceu, isso é um nome, gente. Meu nome é Washington, meu sobrenome é Formiga. Então, se você tem dois átomos interagindo entre si, em que um tem poucos elétrons na camada de valência, o outro tem muitos, e um que tem pouco doa permanentemente o elétron para o que tem muito, e eles alcançam estabilidade, você tem um exemplo de ligação iônica. Vai me gerar uma substância iônica. Professor, aí ela tem propriedade diferente dessa daqui, que a gente não vai conversar hoje? Tem. E tem dessa daqui? É diferente também. Porque, lembra que o tio falou no início da aula, a estrutura da matéria é responsável pela natureza macroscópica da substância. Tá bom? Uma ligação iônica vai me gerar uma substância de caráter iônico que tem propriedades inerentes, obviamente, a esse tipo de ligação. Nossa, falei até chique agora, falei bonito. Ó, tá vendo? Exemplo, tá? Para os que estavam assustados semana passada, a gente falou que a gente ia ser aula da tia Maricotinha. Lerdamente, tá? Obviamente que as coisas são mais fáceis, a gente vai, depois que a gente entende o conceito, porque eu fiz muita questão de falar dos conceitos, tá? Ligação iônica ou ligação eletrovalente. A gente já disse o que é. A gente já disse a que ela veio. Você tem alguém com uma carga muito bem definida, ó, tá vendo aqui ó, o exemplo que o tio coloca? Alguém com um elétron, e esse aqui só representei a última camada, com 7 elétrons. Esse aqui dá de bom grado, na verdade é medo, porque não quer ser espancado pelo cloro, que é muito mais forte. Aí doa. Se você é neutro e dá uma coisa positiva, você tira, você fica o quê? Eu até dei a resposta, né? Que quem tem TDAH é uma delícia. Você tem uma coisa negativa em você. Você doa essa coisa negativa, você fica o quê? Positivo. Agora, se você está neutro e ganha alguma coisa negativa, você fica o quê? Você fica negativo. Porque o elétron, lembra? O elétron é uma moeda. O elétron é uma moeda em trânsito que é negativa. Se você tá neutro, porra, eu sou neutro, aí alguém joga um bagulho negativo em mim, eu fico o quê? Porra, eu fico negativo. Agora, se, pô, eu sou neutro e tiro alguma coisa negativa de mim, nossa, gostou disso aqui? Você joga alguma coisa negativa fora de você, você fica mais positivo. É o que acontece aqui. O sódio fica positivo e o cloro fica negativo. O átomo que fica positivo, que perde elétron, a gente chama ele de cátion. E quem ganha elétron, o átomo que ganha elétron, a gente chama de ânion, tá bom? Nome. Tipo, hoje eu já aprendi uns nomes diferentes. Luísa Sonza. Meu Deus do céu. Horrível. Prefiro Souza. Olha aqui. Esse elétron único é doado. Então fica aqui, olha. Esse cara fica com 8 elétrons na última camada. E esse cara aqui, o sódio, ele vai ficar com a penúltima camada completamente completa. Tá bom? Já tá acabando, hein, criança? Professor, Oi, meu bem. quem ganha é ânion ou é cátion? Quem ganha o quê? Dinheiro, elétron, né? Isso. Quem ganha elétron fica negativo. Negativo é ânion. Quem perde elétron, cátion, tá bom? Tá bom, obrigada. Carga positiva, pensa assim, ó, carga positiva, cátion. Carga negativa, ânion. A própria palavra ânion tem um N ali no meio da parada, né? Então já meio que dá uma pistazinha. Tá? Lembrando que esses slides,
quem quiser fazer a caridade de relançá-los lá no grupo depois, quem tiver fácil, se não tiver, depois eu coloco. Os slides não são dados, tá, gente? O povo que tira foto aqui e fica botando no LED sem vergonha isso lá no grupo, tá? Pô, não dá nem pra mentir, Isabela. Brincadeira. Tem que botar um terror nos alunos aqui na primeira aula, pô. Falar que eu não dou slide, não dou livro, dou prova sim. Meu índice de reprovação é lá no céu. Pronto. Ligação com o Valente semana que vem. Olha só para adentrar o assunto. Quando você tem pessoas diferentes, com um comportamento diferente, tipo o sódio, que é metal, reagindo com cloro, que é não metal, você percebe que as coisas ficam meio na cara, né? Pô, um tem um montão de elétrons, outro tem pouco, um tem um núcleo forte, né? É robusto ele, e o outro tem um núcleo mais fraco, a gente sabe que é a lei do mais forte que está preponderando aí. Mas e quando são clones? Um é clone do outro. Você tem um hidrogênio que tem um elétron na última camada reagindo com outro hidrogênio que tem um elétron na última camada. Quem é o mais forte? Para a gente poder encerrar. Quem é o mais forte aí? O hidrogênio ou o outro hidrogênio? Tem mais forte aí, criança? Não tem, é empate técnico. Então ninguém. É igual dois irmãos gêmeos brigando pelo controle do PlayStation 5, que papai acabou de comprar. O que acontece? Rolam no tapa, mas os dois têm a mesma força, os dois se bicaram de frente, então o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Os dois vão sair com o mesmo número de arranhões, porque tem a mesma força. O controle lá, ninguém vai acabar ficando. Vai ficar com o irmão mais velho que vai entrar, vai meter-lhe o cacete nos dois. Então, olha só. O que está acontecendo aqui? Mas o Caio, tu sabe que isso é real, né? A gente, né, é espancador de menores. Quando é o irmão mais velho, claro que a gente se aproveita da mãozinha maior e tira o controle do joguinho da mão do irmão mais facilmente, do controle da televisão, etc, etc. O do meio não é ninguém, Caio. O pai e a mãe escolhem o mais velho e o mais novo. Do meio é aquele que, tipo, quem é você? Não te conheço. Você é o filho do padeiro, né? Você nem parece comigo. Eu tenho um amigo que é assim, são dois irmãos, o mais velho, o do meio, que é um menino, e a caçula. O pai é parado doente pela caçula, a mãe é dodói pelo mais velho. E o mais novo foi aquele que bebeu, que se drogou, que ficou meio doideira, depois de um tempo que acabou criando juízo, porque ele foi, né? História triste da minha vida, ele ficou desamparado. Fala, Hannah. Pode falar, Hannah. Professor, quando eu tenho que classificar, eu tenho que colocar, quando eles são iguais, eu tenho que colocar que eles são apolares e diferentes polares, ou não precisa? A gente lá na frente vai ver isso sim, Lindinha. Tá bom? Isso vai rolar. Essa questão de dizer se ele tem polaridade ou não, a gente vai ver. A ligação química, tá? O que está acontecendo aqui? Na queda de braço entre o hidrogênio da esquerda e o hidrogênio da direita, quem ganha? Não tem ganho. É empate técnico. Se é empate técnico, ao invés de ficarem brigando pelo controle do joystick, o que eles fazem? Eles compartilham. É melhor compartilhar. Vou ficar gastando energia aqui. O Hulk brigando com outro Hulk. O Hulk verde com o clone dele. Quem ganha? Ninguém. É uma briga infinita, uma briga eterna. Tá bom? Então aí você não tem uma doação de elétron, você tem um compartilhamento eletrônico. Isso é o que vai rolar semana que vem. E o tio vai fazer a chamadinha para vocês não me baterem. Agora vai ser engraçado, né? 1998 nomes. Tinha 75 almas aqui, ó. Bota, acorda o amigo, hein? Caramba. Professor. Oi, bebê. Não esquece da Ana Gabriela, que está no hospital. Tá, Oliveira. Hã? Tá. Ana Gabriela, do hospital. E tem a Ana Beatriz. Tem a Ana Beatriz Oliveira, sim. Isso. E eu, Elaine? Talvez. Vou pensar no seu caso. Se não falar muito mal de judeu, de paraibano, pessoas com espectro autista.
Onde eu tô, gente? Tô mais perdido que segue tiroteio. Hoje eu tô com meu nível de atenção beirando a um nulo. Vamos lá, crianças. Deu para suportar, né? Quem está assistindo a aula pela primeira vez, eu espero que tenha suportado. A aula do professor excêntrico, né? Para não usar um adjetivo. A chamada. Oi?